Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo. Eu vou ler aqui alguns versículos que eu separei sobre obediência e também a gente vai entrar um pouco aí no assunto dos mandamentos. Então, eu vou começar lendo aqui alguns versículos para vocês e escrever aqui na tela para a gente acompanhar a leitura, mas abra na sua Bíblia também os versículos que eu vou falar para que você também tenha em mãos o estudo, né? Eu vou deixar escrito aqui em cima, dessa vez eu tô com a minha nenenzinha aqui, ela tá dormindo, então, por isso que a tela tá assim, mais no meu rosto dessa vez. Então, vamos lá, vamos começando o estudo aqui lendo João 14:15, que diz assim: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês sempre. Então, é muito legal se a gente parar para analisar o que está escrito aqui, porque a linguagem é bem simples, não precisa de intérprete, não precisa decifrar nada aqui nesse texto, e a gente consegue ver o valor que tem a obediência a Deus. Se você ler a Bíblia inteira, você vai ver que a Bíblia, assim, em muitas partes da Bíblia, fala sobre a obediência e os mandamentos. E uma coisa caminha junto com a outra. E a gente está vendo isso claramente aqui nesse versículo. Essa aqui é uma frase que Yeshua falou, tá? Yeshua, Jesus Cristo, ou Yahusha, ou Yahushua. Yeshua em aramaico, Yahusha e Yahushua seria em hebraico o nome de Jesus. Aqui no Brasil a gente fala Jesus, mas vamos começar a falar o nome correto do nosso Salvador. Então, nosso Senhor, Yeshua, nosso Messias, disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E isso é muito bacana, porque aqui a gente vê que o amar a Yeshua significa obediência, né? Não é um sentimento que você fala lá, nossa, eu amo o meu Salvador. Não é uma coisa que você tem esse sentimento do amor. O amor que ele diz aqui é obediência às suas palavras. Se você ama ele, então prove que você ama obedecendo os mandamentos. Essa é a maior prova de amor que tanto o nosso Criador quanto o nosso Salvador quer da gente. Eles querem obediência aos seus mandamentos. Isso é a prova de que a gente ama a Deus, que a gente ama ao Messias. Então, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Tá muito claro, né? Tá muito claro. E ele, Yeshua, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará um outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês sempre, sempre, para sempre. O sempre da Bíblia significa para sempre. E o Espírito da Verdade, o que é? Conforme a gente vai tendo esses despertares, esses estalos, né, a gente vai descobrindo muita mentira que está escancarada e a verdade que foi encoberta. Então, quando o Deus quer, ele toca nas pessoas, e um dos primeiros passos para a gente começar nessa conexão com Deus é seguindo os mandamentos, porque está dizendo aqui, quem segue seus mandamentos, Yeshua, faz com que Deus deixe com a pessoa o Espírito da Verdade. Para quê? Para ir revelando o que está por trás das coisas, para a pessoa ir abrindo seus olhos. Tenho até um outro versículo aqui para complementar esse, porque a Bíblia é muito linda, um versículo complementa o outro, e a gente vai vendo que a Bíblia toda se conecta, a Bíblia é linda, e é nela que está a verdade. E esse versículo que se conecta com esse que eu acabei de ler é Mateus, capítulo 7, versículo 8, que diz: aquele que busca, encontra,
e aquele que bate, a porta será aberta. Nada mais do que o que eu acabei de ler, que é o Espírito da Verdade que vai se revelando para a pessoa tudo aquilo que a pessoa ficou a vida inteira sem enxergar. É aquela famosa frase, quem procura acha, né? Tá dizendo aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 8. Veja na sua Bíblia aí. Aquele que busca, encontra. Isto é, né? Aquele que procura acha. E aquele que bate, a porta será aberta. Ele será recebido. Ele será bem recebido para descobrir a verdade. Nenezinho tá aqui dormindo. Bom, esse é um capítulo, esse é um versículo sobre a obediência. Vamos pro próximo. João, capítulo 14, versículo 21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. A pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei. E lhe mostrarei quem sou. Aqui também é outra frase de Yeshua falando com a gente. Ele mostrará quem ele é, se nós obedecermos aos mandamentos do Pai. E quem é Yeshua? Quem é o Messias? Ele é a verdade. Então ele vai se mostrar para nós. Ele vai mostrar a verdade para nós. E é aí que vai saindo aquela cortina de fumaça dos olhos e a gente vai vendo por trás das coisas. Então vou ler de novo com bastante calma, porque esse versículo ele diz por si só. Todo mundo entende, a linguagem é muito simples. A Bíblia não é complicada. As pessoas que falam que a Bíblia é complicada não querem que você entenda a verdade. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama. Como que nós provamos que nós amamos ao Criador, ao Messias? Aceitando e obedecendo os mandamentos. É o que eu acabei de falar no versículo anterior. A pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E como que a gente ama ao Messias? Obedecendo aos mandamentos. E eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, nós temos o dever, como criaturas, né? O nosso Criador, nosso Deus Yahweh, nos criou. E nós devemos obedecer ao que o nosso Pai nos manda. É o mínimo que podemos fazer é obedecer os 10 mandamentos. O mínimo. E os mandamentos que Deus deixou, né? Existe, se você passar a ler a Bíblia, você vai ver que além de 10 mandamentos, tem outras orientações, instruções que Deus deixou para questão de conduta, questão de valores, para nós nos tornarmos pessoas boas, pessoas sábias. Existem muitos mandamentos na Bíblia que nos fazem lapidar o nosso espírito. Então, se a gente passar a ler e ver o que realmente Deus quer da gente, através das palavras que estão na Bíblia, a gente só vai se tornar humanos cada vez melhores, porque lá está tudo que a gente precisa saber para ser pessoas de boa conduta, de boa índole. Vamos agora ler a João, capítulo 14, versículo 23. A pessoa que me ama, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Novamente, a pessoa que ama obedecerá a mensagem. Então, o amar aqui tá bem claro que não é o eu falar eu te amo, eu amo o Messias. Isso não prova que ama. O que prova que ama é a obediência. A pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Yeshua falando. E o meu Pai a amará. Esse versículo só está confirmando o versículo de João 14, 21, que a gente acabou de ler, tá? No mesmo capítulo, só versículos diferentes. Ele está confirmando o que ele já disse. E o meu Pai e eu viveremos com ele. Então, se nós amarmos a Yeshua, se nós amarmos ao nosso Criador Yahweh e obedecer a mensagem que eles deixaram, os mandamentos, ele irá viver conosco. Agora vamos ler Isaías, capítulo 24, versículo 5.
A terra está impura por causa dos seus moradores. Por quê? Pois eles desobedeceram às leis e aos mandamentos de Yahweh e quebraram a aliança que deveria durar para sempre. Para sempre é para sempre, tá? É até o fim de todas as coisas. Quando a Bíblia fala alguma coisa para sempre, é até o fim de todas as coisas. Ainda a gente não chegou no fim. A gente provavelmente está no fim dos tempos. Eu acredito nisso, né? Mas a gente não chegou ao fim ainda. Então, toda vez que a Bíblia fala para sempre, vale para o período de hoje. Então, a terra está impura por causa dos seus moradores, porque eles desobedeceram às leis e os mandamentos de Yahweh, quebrando assim a aliança que deveria durar para sempre. Então, aqui nada mais diz do que nós nos tornamos impuros ao desobedecer às leis e os mandamentos de Yahweh. E os impuros não têm parte no reino dos céus. Então é bem sério essa parte dos mandamentos e das leis. Quais são os mandamentos? Nós vamos fazer um estudo no próximo vídeo sobre os 10 mandamentos. Mas lendo a Bíblia, a gente vê que existe várias outras condutas, várias outras leis que Deus deixou pra gente, e isso não é um fardo, como todo mundo às vezes pensa, nossa, mas que tanto eu tenho que seguir? Bom, para viver aqui na Terra, a gente não tem que obedecer certas leis, para viver em harmonia, em sociedade, a gente não tem que obedecer algumas leis que o governo impôs aqui na Terra? Pois é, Deus impôs a lei dele também. E por que a gente segue a lei dos homens, mas não segue a lei de Deus? Se é Deus que vai nos dar a salvação no final e não os homens. Por que obedecer mais aos homens do que Deus, que é o nosso Pai de verdade? Nós temos 100% de confiança e podemos confiar 100% no Pai, não nos homens. Então, a gente deve obediência ao nosso Pai em primeiro lugar. Então, se a terra está impura porque as pessoas não obedecem suas leis e seus mandamentos, então nós temos que ver quais leis e quais mandamentos são esses para começar a seguir. Só abrir aqui um porém, que essa aliança citada nesse versículo é a aliança que Deus fez com Abraão, de ser o mesmo Yahweh, ser o mesmo Deus de Abraão para todos os descendentes de Abraão, de geração em geração, para sempre. Então, o mesmo Deus que guiou Abraão, que escolheu Abraão, é o nosso Deus aqui hoje. Ele não muda, a palavra dele é sempre a mesma. Ele não tem variações, ele não tem outros nomes, ele sempre foi, ele é e ele sempre será o mesmo. E isso está marcado em Gênesis 17, 7, em Gênesis 18, 19. Eu vou ler aqui rapidinho só para a gente engatar os assuntos, tá? Então, Gênesis 17, 7. Estabeleço minha aliança entre mim e você e com seus descendentes depois de você, geração após geração, como uma aliança eterna, para ser o seu Yahweh e o Yahweh de seus descendentes depois de você. Então, ele é sempre o mesmo Deus, geração em geração, numa aliança eterna, para sempre. Gênesis 18, 19. Pois eu, Yahweh, me revelei e escolhi a Abraão, para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois de você, para que guardem o caminho de Yahweh e façam o que é certo e justo, para que Yahweh faça acontecer a Abraão o que ele prometeu. Então, desde lá de Abraão, pelo menos era para ter mantido essa de geração em geração os ensinamentos de Deus, que com o tempo aí foi perdido, né? E hoje em dia estamos bem afastados de Deus e temos que voltar às raízes, né? Porque Abraão nada mais é do que o nosso ancestral. Nós somos os filhos de Deus, nós somos o povo de Israel. O resultado da obediência é a bênção, como diz em Gênesis 26, versículo 2. Yahweh disse a Isaac, que é o filho de Abraão: não desça ao Egito, mas viva onde eu indicar a você. Permaneça nessa terra e eu estarei com você e abençoarei. E o que é isso, né? Mas isso ele falou lá naquela época. O que isso tem a ver? Tem a ver
que é uma questão de obediência. Deus mandou ele fazer algo e ele obedeceu, então ele foi abençoado. A questão não é o que Deus falou para ele ir para o Egito, isso e que aquilo. A questão é, Deus mandou ele fazer alguma coisa, ele fez e por ter obedecido ele foi abençoado. A questão é obediência. Então o resultado da obediência é a bênção. Então, só para a gente conectar um assunto com o outro. E mais um aqui, só para fechar, seguir os mandamentos, regulamentos e as leis de Deus, também está em Gênesis 26, 5, na qual diz: Yahweh disse a Isaac: cumprirei o juramento feito a Abraão, seu pai. Abraão atentou para o que eu disse e realizou o que eu lhe ordenei fazer. Ele seguiu os meus mandamentos, os meus regulamentos e os meus ensinos. Então, está bem explicado que a obediência leva às bênçãos. E é por isso que a Bíblia bate na tecla aí de obedecer às leis, os mandamentos e os regulamentos que Deus deixou como princípios para a vida, para nós fazermos as boas ações e termos nossos princípios, nossos valores. Agora a gente vai ler Isaías 42, 21. Inclusive esse capítulo é muito bacana, porque fala sobre a cegueira, né? E esse versículo em específico diz assim: o Senhor é que salva seu povo, e por isso quis que eles conhecessem e respeitassem a sua lei. Então é o Senhor que salva o seu povo, e justamente porque é Ele que salva, que Ele quer que a gente conheça a sua lei e respeite a sua lei e seus mandamentos, porque dessa forma a gente pode encontrar o caminho. Então, esses versículos estão bem claros, estão bem fáceis de entender, como vocês viram. Todo mundo que lê isso aqui entende a mesma coisa, não tem nenhum segredo aqui. E por hoje, são esses versículos que eu venho trazer aqui para vocês. Seria sobre obediência, mas também já mistura um pouco com o assunto de mandamentos e lei, que eu tenho muita anotação sobre esse assunto aqui. Mas aí, como entramos nesse assunto da obediência e automaticamente nos mandamentos e lei, no próximo vídeo eu vou fazer um vídeo sobre os 10 mandamentos e aí daremos continuidade no assunto mandamentos, leis e obediência. Então, por hoje é só. Fico por aqui nesse estudo, mas vamos dar continuidade a esse assunto que é muito importante, e esse assunto aqui, ele é bem... fala muito desse assunto aqui praticamente na Bíblia toda. A Bíblia bate muito nessa tecla, então a gente tem que saber muito bem desse assunto aqui para entender o que Deus quer de nós, que é aquela primeira pergunta lá do primeiro vídeo que eu fiz. Então, aqui que a gente está encontrando as respostas nesse estudo que eu tô fazendo, que é um deles, né? Então, é isso aí, muito obrigada por estarem aqui acompanhando os estudos, espero que gostem. Mais uma vez, vou deixar claro que não estou aqui na posição de dar sermão, de falar quem tá certo e quem tá errado. Estou apenas lendo a Bíblia, falando do que a Bíblia fala, passando a mensagem para frente. Algumas pessoas vão gostar, outras pessoas não vão gostar. Ninguém é obrigado a concordar, as pessoas têm opiniões diferentes. Ninguém precisa ficar magoado ou brigado com a outra pessoa por ter opiniões diferentes, né? Vamos nos respeitar. E esses assuntos bíblicos, assim, normalmente geram bastante conflito. Então, vamos simplesmente respeitar o outro, né? Aqui eu não tô dando nem as minhas opiniões, eu estou basicamente, simplesmente lendo a Bíblia nua e crua, e ainda peço, né, para que vocês acompanhem a Bíblia de vocês, porque tem um versículo bíblico que fala: maldito o homem que confia no homem. Então, a gente tem que sim pesquisar as coisas por nós mesmos. Podemos ouvir o que os outros têm para dizer, mas temos que fazer a nossa própria pesquisa, porque o homem é falho e o único que a gente pode confiar 100% é em Deus e na palavra que ele deixou, que está na Bíblia.
Então, se a gente tem a Bíblia para consultar, vamos consultar, não vamos só pelo que o outro está dizendo. E eu falo isso aqui na maior humildade, porque eu sinto que eu devo passar adiante esses meus estudos, mas ao mesmo tempo eu quero que as pessoas que estejam ouvindo os meus estudos pesquisem por si mesmas. Porque eu tô aqui apenas para passar adiante a mensagem que eu recebi de Deus Yahweh, graças a Ele e toda a glória a Ele lá no caminhão, quando finalmente, com 32 anos, eu acordei para essas coisas aqui. Então, graças ao Pai, eu me sinto, né, liberta e posso enxergar além da cortina de fumaça, que nos foi ocultada aí a verdade e escancarada a mentira no mundo. Então, através da Bíblia, a gente consegue ir achando as verdades aos poucos. E a Bíblia é o melhor caminho e é nela que está toda a verdade. E eu fico por aqui com esse vídeo e até o próximo, que vai ser sobre os mandamentos. Até mais!